gostaria de fazer um comentário acerca de uma das pontuações do professor Rafael sobre o Milton Friedman. Nessa dualidade dele, né, da questão da liberdade política com a liberdade econômica, você consegue ver, né, que ele tem essa neura, essa noia dele, perdão por falta de palavra melhor, quanto à verdadeira liberdade, ser a liberdade econômica, só pode ser atingida dessa forma, tanto que ele defendeu abertamente, né, e trabalhou em certo momento a favor do sistema de apartheid da África do Sul, porque defendia o livre mercado, mesmo não sendo uma liberdade política, e defendendo também a ditadura do Pinochet no Chile, na mesma tocante, defendia o livre mercado, né, mas a liberdade política ficava em falta. Esse é um comentário que eu queria fazer, e eu queria fazer uma pergunta também sobre eu não sei pronunciar o nome dele, desculpa, o Morgenthau, muito obrigado, o secretário do Roosevelt. Eu me recordo vagamente, durante a Segunda Guerra, ele teve algumas discussões com Keynes acerca justamente das possibilidades de reparação de dívida, né, da Alemanha, da capacidade deles. Você poderia falar um pouco disso? Então, sobre a questão do Friedman, você mencionou fatos da vida dele que são notórios, assim, para qualquer um, né? Ele sempre alegou ser um defensor da liberdade, mas a liberdade dele é uma liberdade que a gente sabe muito bem a quais agentes econômicos é restrita, né? Então, ele não viu nenhuma contradição, por exemplo, em prestar consultoria para o Pinochet ou uma série de outras posturas polêmicas da vida dele. Então, ele justificava basicamente todo o funcionamento do mundo pela ordem de mercado, né? Ele acreditava que o mercado seria a organização social mais eficiente para poder produzir um arranjo ótimo para a maior parte dos atores da sociedade da melhor forma possível, né? Então ele acreditava que a liberdade política ela só seria algo pleno se você tivesse a liberdade econômica, ou seja, dos agentes econômicos, tanto famílias, consumidores, o consumidor ser livre para escolher os produtos de qualquer nação, né? Ou então os produtores, né? Os empresários tendo liberdade para tomar suas decisões alocativas num ambiente institucional que não discrimine ou que não distorça os preços de forma discriminada a favor de um segmento ou de outro. Então sim, você tem essas contradições no Friedman, né? Ele não conseguia conceber uma liberdade econômica plena, né? Ele não conseguia conceber uma liberdade política plena sem liberdade econômica, e aí ele tem essas contradições, né, entre essas defesas que ele fez na vida dele. A liberdade econômica vale tudo, inclusive ditadura. Então é complicado, né? São Chicago pode. E essa questão do flerte desses autores com o autoritarismo é uma coisa que a gente não precisa nem só se restringir ao Friedman, né? O Pareto, por exemplo, e o Mises já defenderam o fascismo do Mussolini. E aí, explicitamente. Só que, ironicamente, quando o livro dele foi publicado no Brasil, eles suprimiram uma parte que defendia o fascismo. Era no liberalismo segundo a tradição clássica, se não me engano, está no capítulo 7, nas últimas páginas. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que está. E aí, quando você tem, após a crise de 29, a Grande Depressão, um fenômeno global de viragem na política econômica, né, para o maior intervencionismo, né, que as pessoas acham que foi o Keynes, mas isso foi pré-Keynes, né, Keynes teorizou ex post com base no que aconteceu, aí eles romperam com o seu apoio. Enquanto o Mussolini estava ali matando o partizan, estava tudo bem, mas ousou romper com a ortodoxia e aí não posso admitir. Então você tem essa contradição, né, entre uma defesa permanente de uma liberdade, mas que acaba se tornando uma palavra um pouco abstrata quando você tem essa incoerência de defender determinados regimes assim, dessa natureza, né? A sua outra pergunta foi sobre o debate entre o Morgenthau e o Keynes sobre a questão das reparações de guerra. Olha, eu não estou lembrando especificamente dos debates entre o Morgenthau e o Keynes, mas é claro que o Keynes tem um livro clássico, As Consequências Econômicas da Paz, que é um livraço, assim, acho que todo mundo devia ter, mesmo que não goste do Keynes, que é uma pedrada que ele faz nos debates políticos ali da Conferência de Versalhes, que colocaram as pesadas reparações à Alemanha, né? Que o Keynes achava que não era crível e que refletia muito mais uma picuinha política dos líderes europeus do que propriamente o esforço para colocar a Europa num arranjo que possa reerguer o velho continente novamente, né? E aí o Keynes comenta, né, que se aquela malésia econômica não fosse resolvida, você teria novamente a reificação de pensamentos extremistas e autoritários,
coisa que infelizmente acabou se confirmando. Mas isso é uma questão interessante, vou pegar um gancho que você falou, que é até uma brincadeira que eu faço com os alunos. Assim, o Keynes, e ninguém discute aqui, ninguém aqui coloca em xeque a genialidade dele, mas um dos grandes problemas do Keynes era que ele, por mais que fosse um economista brilhante, ele próprio muitas vezes ignorou olhar os aspectos políticos, né? Então, por exemplo, quando ele chega na conferência de Bretton Woods e coloca lá a ideia na mesa de uma moeda neutra, ele está com uma perspectiva ingênua de que os Estados Unidos vai apoiar uma concatenação de poder que não vai refletir a sua própria hegemonia, o seu próprio poderio. Então, assim, o Keynes, a despeito do brilhantismo dele, ele pecou em determinadas ele pecou em determinadas expectativas que ele nutriu sobre o mundo, porque ele não olhou para os interesses, para o mapa de constelações de interesses políticos. Assim. Então, eu acho essa uma reflexão interessante. Que, é claro, não é um desmerecimento ao autor, longe disso, mas é um comentário para você ver como a geopolítica e a geoeconomia importam. Né? O representante da delegação norte-americana em Bretton Woods, o Harry Dexter White, ele era keynesiano. Ele se identificava como keynesiano. Mas ali, é claro, keynesiano, ele estava ali como keynesiano, ele estava ali representando os interesses do bloco de poder dos Estados Unidos. E foi isso que ganhou. Então tem uma passagem do Danny Roderick, que é um autor que eu gosto muito, que fala: sempre que a política se choca com a economia, a política leva. Sempre. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é o que eu penso sobre essa questão. Eu não me lembro especificamente de Morgenthau Keynes, mas